Vídeo e filme agora. Um Sonho de Liberdade. É mesmo o melhor filme da história? Não sei, não manjo, não sei o que é. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A competição Copa do Mundo é incrível. São 32 seleções Não sei nem o que é, mano. E quem vence, pô, já tem... Não sei nem o que é. Pactis mandou R$5. A gente já viu isso, não? Reaja a um vídeo de 2 minutos. Top 50 hentai anime of all time anime bytes. Link. Tenho quase certeza que nós vimos isso aí já. Foi isso não que eu fiz um vídeo falando os que eu vi e os que eu não vi? glórias, é uma parada gigantesca. Mas imagina participar de uma competição onde tem 500 mil competidores. Porra. Pois bem, foi mais ou menos isso que aconteceu com o filme Um Sonho de Liberdade. Como é que isso? é nada mais, nada menos do que o filme mais bem avaliado do IMDb. Uma database que reúne mais de 500 mil filmes. Mas afinal de contas, será que Um Sonho de Liberdade é tão bom assim pra ter uma nota 9.3? Não sei, não vi. Que o Poderoso Chefão? Não sei, não vi é isso que também. a gente vai descobrir hoje em mais um Filme Stop no canal Piuí. Alguns sonhos, como fugir da prisão, até que são fáceis de se realizar. Agora, o meu sonho de ver cada um de vocês apertando no botão do like, parece que vai ser difícil de se realizar, hein? Impossível. Que é, mano, já deixei o like aqui, eu nem vi o vídeo ainda, mano, já deixei já. Você chorão, meu parceiro? Toda noite você coloca a cabeça para descansar, mas antes de pegar no sono você se pergunta: qual é o melhor filme de terror que eu já assisti? Eu não consigo. Chocolate Pois esse. bem, esse é o tema de mais Ei, um episódio Fezes do não. Estação Piuí, nosso quadro, nosso programa Os cara no tem- canal do Prime os Video cara tem Brasil, quantas que coisas, acaba mano? de ir ao ar. Nesse exato momento, agora, tá rolando lá. Briga? Vai ter que ser um mata-mata? Tem que pegar uma faca aqui. É isso mesmo, você já deve saber, mas o canal Piuí tá de volta na Prime Video para fazer o Estação Piuí temporada 2. E dessa vez, os Ué? patrões ficaram malucos, porque eles estão cheios de temas diferenciados, com muito dedo no butico e gritaria. E olha, você pode comentar o que você quiser nesses vídeos, porque a opinião de vocês é muito relevante, porque a Rapaz. gente vai levar isso em consideração quando a gente for fazer uma Rapaz. terceira temporada. Tá esperançoso, homem, coitado. Eu tô. Seu som? Então lá a gente tem filmes como A Bruxa, Corra, Louca Obsessão. É. E Você também tem no tem Prime. alguns assim um pouco complicados, como Boneco do Mal, Annabelle. Tem gente que gosta, a gente pode fazer isso. Não, sem soco na cara, porque senão isso aqui vai virar uma coisa que eu não quero que vire, vai virar um filme de terror. Porque ninguém sabe brigar e a luta vai ser feia. Fato é que tem várias disputas incríveis e Bagunça. todas elas Ei, você Barão, pode começa conferir o vídeo clicando no link aí, que tá vá. aqui na descrição. Vai lá, quando acabar esse vídeo, Começa vai assistir aí, o Estação mano. Piuí e por gentileza, deixa um comentário lá. O comentário é a nossa maneira de, assim, tentar garantir uma terceira temporada. É o nosso alimento. Porque se você não comentar, vai ser o nosso terror. A gente vai passar fome se você não comentar. Ei, mas toda vez, mano, Em toda vez. 1983, o jovem Frank Darabont adaptou um conto do Stephen King. Isso porque ele chegou lá pro malandro e falou Ah, o Stephen que King era é brabo. adaptar. E naquela época, o Stephen King tinha um plano que era o seguinte: você, que é um pequeno produtor, que quer pegar e fazer seu filme e tal, eu vendo o direito da minha obra por $1. Ah, porra. O cara era praticamente uma ONG, estava incentivando pequenos produtores. Na minha mão é Caralho, que Vamos foda. ajudar, pessoal. E foi graças à ONG Stephen King que o Frank Darabont conseguiu fazer o seu primeiro A Mulher curta-metragem no Quarto. e decidiu que seguiria trabalhando com cinema. E Que daí em legal. diante ele foi se envolvendo em produções muito maiores, como A Hora do Pesadelo 3. E justamente nessa ascensão, chegou um determinado momento de sua carreira que o Frank Darabont falou: quer saber? Eu vou pegar mais uma obra do Stephen King e dessa vez Era um eu vou novo? pagar pra ele. E não vai ser $1. Ah, Então tá. o Frank Darabont foi até ele com um checão de 5.000 doletas e falou assim: quer saber? Eu quero adaptar essa 5 mil? daqui, ó. Mas O 5 nome mil não do é conto pouco? era Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E o escritor aceitou, mas ele pensava assim: cara, esse conto aqui nem tem como adaptar. Esse maluco comprou a parada, mas ele vai sofrer, porque esse aqui é o meu pior conto pra virar uma adaptação pro cinema. Ei, fez? Darabont, depois de insistir um pouco, acabou conseguindo e ele Ah, começou porra. a produção. E aí É uma esse? tal de Liz A Laura Motz, que desse? trabalhava numa produtora, entrou junto na jogada. Só que a produtora que ela trabalhava não queria embarcar no projeto. Laura, da e aí hora, o Frank pô. Darabont chorou um pouquinho, Ficou a Liz esse falou: vídeo quer aí? saber? Olha, se vocês não produzirem o filme desse cara, eu vou me demitir. Ela foi demitida e o filme nunca aconteceu. Ué, porra. não.
Desculpa. Mentira, na verdade o pessoal aceitou fazer esse projeto bom. e assim nasceu Um Sonho de Liberdade. Não sei, não manjo. Deixa eu como é que Lançado em Redemption. 1994 com roteiro e direção de Frank Darabont, que no futuro foi cara falou que fazer é o Morgan filme A Freeman. Espera de um Milagre, que aliás Já eu bom. sempre confundi com Sonho de Liberdade, Já e bom. depois foi fazer um Nevoeiro, um filme que eu gosto bastante. Nevoeiro é Olha que ruim. curioso, tá? Tanto A Espera de um Milagre, quanto o Nevoeiro, quanto Um Sonho de Liberdade, todos esses filmes foram baseados em obras do Stephen King. Então o Frank Darabont tem claramente uma preferência, né? O autor preferido, que é o Stephen King, né, gente? Um Sonho de Liberdade começa em 1947, quando o bancário Andy Dufresne, interpretado pelo Tim Robbins, é condenado à prisão perpétua pelo assassinato da sua mulher e do amante dela. Esse cidadão descobriu que estava sendo traído e, assim, num ataque de ódio, ele decidiu que ele ia matar essas duas pessoas. Então ele pegou uma biritinha, pegou um revólver e foi até a casa onde estavam a sua esposa e o amante dela. Agressão doméstica já? Bom, Logo ele fez cedo? isso, mas quando ele chegou lá, ele se arrependeu. Isso segundo Andy Tem como, foi Dufresne, mesmo que mesmo. simplesmente pegou e foi embora. Mas o promotor o acusa e diz o seguinte: esse cara está mentindo, ele realmente matou a esposa e o amante. Sabe por Ué? quê? Tem várias provas, tá? A gente encontrou a Ele não bebida dele desistiu? lá no local do crime. Esse crime foi feito de uma maneira que parece ser passional. Afinal, Eu achei que foram era 9 filme de tiros. guerra. E se fosse um assalto, o assassino jamais faria isso. Ou seja, tudo leva a crer que Andy Dufresne é o culpado. Monstro assassino! Caralho. Andy então é levado até a prisão Shawshank e quando ele chega lá, ele percebe que a vida dele no banco era tranquila. Mas agora a parada não vai ser porra. assim. Porque logo no primeiro dia, ele já apanha pro capitão, Eu gosto de já é filme de xingado cadeia, de por preso. todo mundo e ele também começa a ser caçado por uma gangue de abusadores. E um Vixe. certo dia acabam encurralando ele e Ixi. abusando dele. Mas não fazem isso só uma vez, não. Encurralado. São várias vezes. Os dias de Andy vão sendo assim, mas no meio de toda essa desgraça, ele Cadê? começa a se Foda. aproximar do Red, que é interpretado pelo Morgan Freeman, Aí, e ó. é basicamente o camelô dessa prisão. Ele é o cara que arranja as paradas, entendeu? Ah, me vê um cigarrinho, derby vermelho. Ele vai lá, arranja o derby vermelho. Quero da JBL. O JBL, ele traz uma JBL também. O Red é esse facilitador e o Andy percebe que pra viver ali em Shawshank, Ele tá novão, né? precisar de algumas coisinhas. E as primeiras O Morgan Freeman que ele novo. decide pedir ao Red são um martelinho pequenininho para ele poder esculpir algumas pedras, entendeu? O Andy ele tem todo um interesse em geologia e tudo mais, então ele fala assim, quer saber, me traz um martelinho, eu vou fazer um joguinho de xadrez inteiro só com rochas que estão no pátio. E aí o Red vai atrás desse martelinho. E outra coisa que ele pede é um pôster da atriz Rita Hayworth, Ué. para deixar a cela dele um pouco mais apresentável, entendeu? Ele quer homenagear a atriz, eu acho. Rapaz. Fazer várias homenagens a ela, provavelmente. Frank Darabont sempre comentou que ele não queria fazer um filme de prisão clássico, onde a gente vê um monte de violência, onde a gente vê um bonzinho e um malvado, que ele queria trabalhar os tons de cinza de cada personagem. E é o que a gente vê aqui, porque não dá pra saber se o Andy é culpado ou não. Não dá pra saber muito bem o que o Red fez, se ele teve seus motivos. A gente vê esses bandidos que estão presos, só que ali eles têm a humanidade deles. Então por que eles estão ali? O que eles estão fazendo? A gente não questiona muito, porque o filme, ele trata muito mais sobre os personagens e a gente acaba se colocando no lugar deles, né? E o aspecto que mais faz com que a gente consiga se colocar no lugar desses personagens é justamente o fato de eles não serem perfeitos ou eles não serem totalmente imperfeitos. Eles Tá. não são bons e nem maus. Como o Miguel falou, eles têm camadas. Aí todo dá mundo pra você erra, se identificar. Todo mundo que tá ali em Shawshank parece muito humano. Então a gente consegue se identificar com eles e conforme alguns casos vão Menos os acontecendo, abusadores, como de né? abuso e outras situações pesadas como essa, a gente consegue se colocar no lugar desses personagens sem que o filme precise apelar. Imagina, cara, você se coloca no lugar do abusador. Ele não necessita mostrar uma cena muito Né? violenta, muito grotesca, ou mostrar Não. que aquele cara é muito inocente, ele tá numa situação muito ruim. Nada disso. Ele consegue criar na gente essa empatia de uma maneira muito natural e sem Ei, precisar lá ser do lado do que, apelativo. ó? E tem uma cena que eu amo, que é quando o Andy chega ali na prisão e perguntam o que ele fez. E ele fala, Desgraçado. eu não fiz nada, eu sou inocente. E aí todos os presos começam a rir e ele pergunta o que estão rindo. E aí o Red fala, aqui todos são inocentes. Ninguém fez nada, sempre foi algum problema do advogado, foram pegos ali, acusados injustamente. Todo mundo aqui é do bem, né? Everybody in here is innocent. Did you know that?
Hey, what you in here for? Didn't do it. Lawyer fucked me. 2 anos se passam e o Andy, depois de sofrer vários abusos, está ali pintando de Mário, piche o teto cara da nunca prisão. pegou uma Enquanto ele faquinha tá fazendo pra isso, ele se acaba vingar, bicho? escutando o capitão comentar que ganhou um dinheiro, mas que vai ter que pagar uma bolada de imposto. E aí o Andy lembra trabalha que no ele é contador, banco. que ele trabalhou no banco, que ele manja dessa história. Ele chega ali no capitão e fala: ó, meu queridão, se tu entregar uma cerveja pra todo mundo aqui no final do trabalho, eu te ajudo a sonegar imposto. E eu quero muito saber qual que é o WhatsApp do Andy. Rapaz, ih... Alô, Polícia Federal! Pois é, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter um amigo Quem não quer, né? advogado que Quem vai facilitar não umas quer, né? coisas, Contador. um contador que vai ajudar na parte da sonegação e tal. Enfim, tem algumas carreiras inclusive eu tenho que fazer meu imposto de renda. que todo mundo precisa ter alguém próximo, entendeu? Curioso que eu tenho um amigo que é youtuber, o outro amigo que é podcaster, aí Designer. tem um que é designer, tem um que é jornalista, Tem o que é publicitário. tem um que é publicitário também, tem um que ele fez relações internacionais pra ser diplomata, mas agora ele trabalha como youtuber. Então assim, eu tô percebendo que eu não tenho muitos contatos. Mas o Capitão Hadley tinha, e no momento em que o Andy fechou esse acordo com ele, primeiro, ele conquistou aqueles outros presos ali, que perceberam assim, puxa, esse cara podia ter pedido outros benefícios pra si, entendeu? Podia ter pego outras regalias, mas ele pegou uma rodada de cerveja pra todos nós. Sendo que ele nem bebe, né? Sendo que ele não bebe. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E além de ter conquistado a amizade desses caras, ele também conquistou algumas regalias com o Capitão Hadley, que percebeu que tinha ali o sonegador perfeito. Então, na próxima vez que os abusadores chegaram agora nele consegue se e vingar. pegaram ele, o Capitão Hadley pensou assim, com esse cara não. Ele foi até o líder da gangue de abusadores e Bateu nele. espancou esse cara até botar ele numa cadeira de rodas. Mas eu não tô falando botar ele numa cadeira de rodas por ter ferido, eu tô falando botar ele numa cadeira de rodas porque ele perdeu os movimentos dos membros inferiores de maneira definitiva. Pé O cara da apanhou peste. Ou ele foi encontrado pelo latrão, né? Rapaz, Oi, Latrell. Tony. O Andy virou Pé da oficialmente bexiga. o brother da galera. Agora ele tem as costas quentes. E assim que ele sai ali da enfermaria, ele vai trabalhar lá com o Brooks, que é um velhinho que tá há trocentos anos na prisão e acaba trabalhando na biblioteca. Só que o Andy não é enviado lá para ajudar o velhinho. É porque só não tem muito desgraça, né, esse trabalho filme? lá pra ele. Mas é porque o pessoal da cadeia se interessou nas habilidades contábeis do nosso querido Andy. Então todo mundo começa a pedir pra ele fazer o esqueminha ali de sonegar imposto, entendeu? Ah, faz o meu imposto de renda, vê se tu consegue colocar alguma coisinha. Ô, sei lá, eu doei dinheiro pra minha tia, consegue botar isso aí? Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Até eu gostaria de fazer uma visita a essa prisão aí. rapaz. Alô, delegacia de polícia? E quem mais se interessa pelos serviços do Andy é o Norton, que é o diretor de Shawshank. Andy fica vários anos fazendo esse serviço. E em 1954 ele já tinha sonegado imposto a dar com pau e o Brooks pô. chegou a 50 anos de prisão. O velhinho Tá, agora vai ser pô. mandado de volta para a sociedade. E no primeiro momento ele Depois de tenta até 50 atacar um anos, dos amigos que ele quer ali, ficar porque aí, ele né? queria fazer isso para ficar mais tempo na prisão, porque ele não entende como é que ele vai ficar Não agora sabe fora como desse mundo é. que ele tanto conhece, mas ele finalmente vai embora e agora começa a viver em sociedade. Não sabem mais o que fazer, né? E nesse momento a gente vê a ressocialização do Brooks, ele vai trabalhar num mercadinho, ele vive numa pensão, só que esse cidadão ficou 50 anos preso, então quando ele sai da prisão, ele não consegue atravessar a rua, porque tem muitos carros, e em determinado momento ele comenta, Vai ser eu atropelado. havia até então visto um carro na minha vida, e quando ele sai, a rua tá muito diferente, aí ele vai pro mercado, só que ele tem artrose, ele tem muita dificuldade de manusear as coisas, então ele não exerce um bom trabalho, aí ele chega naquela pensão, ele tá sozinho, ele não tem mais as pessoas pra conversar. E o Brooks não Rapaz. aguenta, ele não consegue se adaptar à vida fora de Shawshank. E aí ele pega Vai uma pra- mesinha Ah, lá no quarto já da era. pensão onde Eps. tá vivendo e Eps. tira a própria vida. Baitolão. Calma aí, Essa cena, mano. Jesus, é muito Calma. poderosa. Pra mim, é a Calma cena mais aí. emocionante do filme, porque tu vê esse velhinho que ficou meio século preso e tá finalmente de volta Que à desgraça. sociedade e ele simplesmente não consegue se encaixar. É o que me deixa muito triste, porque assim, a gente sabe que ele é um criminoso, a gente não sabe muito bem o que ele fez, mas obviamente ele fez algo condenável pra estar É a ali parada dentro. Só que que, cara, tem como nesse você ser momento não empático importa com muito, ele, porque né? é um ser humano e ele tá ali tentando colocar latas numa sacola, mas ele não tem mais nenhum movimento das mãos direito.
direito. Então realmente é muito emocionante ver essa total O cara já viu esse incapacidade dele de se vídeo, mano, realocar na safado. sociedade. E pra mim, esse personagem ele carrega um conceito muito poderoso, que é essa ideia de como a gente tende a ser o ambiente em que nós frequentamos ou vivemos. Por mais que às vezes a gente esteja em um ambiente ou uma situação desagradável, seja um emprego ruim, onde a gente faz 1 milhão de horas extras, seja um relacionamento abusivo, seja uma faculdade que a gente vai acabar não utilizando para nada, essas situações, elas viram parte da nossa vida de tal maneira que num determinado dia você sai do seu emprego ruim e você vai para uma outra empresa muito melhor. E no dia que você precisa tirar folga para pegar suas horas extras lá, aproveitar e tudo mais, você vai se sentir culpado, porque você foi acostumado a viver naquele ambiente Pior que é. daquela maneira. E quando O você pior que é precisa mesmo. mudar, cara, não é fácil pra ninguém mudar. Imagina pra quem ficou 50 anos dentro de uma prisão. O pior que é muito estranho mesmo, tipo... É, assim, não tem comparação de eu com um cara que ficou preso por 50 anos, mas desde que eu criei meu canal, eu tento gravar vídeo pra sair todo dia, tá ligado? Eu tento gravar vídeo lá que sai... Antigamente eu gravava todo dia. Quando eu parei de gravar todo dia, porque agora hoje em dia eu assisto de segunda a sexta, e sábado e domingo eu deixo já salvo, né? Pra sair eu não precisar gravar nada no final de semana. Nesse momento que eu já comecei a fazer isso, eu estranhava, sábado e domingo sem fazer nada, tá ligado? É como se eu tivesse perdido um propósito. E eu também tiro essa semana também, porque eu tô desde dezembro do ano passado tendo live todo dia praticamente, só não tendo nos final de semana e alguns tem pra caralho, tá ligado? E esse final de ano agora, né, a virada de ano não teve live, eu achei muito estranho e acaba que eu me sinto mal por não ter. Calma aí que a minha mulher tá ligando. Ah, tá. Esse personagem aqui é muito forte, eu acho que ele consegue Essa, se Prelo, relacionar tem isso com também da muitas coisas escola. da nossa vida e de fato é um momento que assim, olha, dá vontade de chorar muito. Eu chorei, tá? Eu não consegui conter as lágrimas, escorreu aqui, eu falei, ih, rapaz. A gente se acostuma com as coisas, aí quando muda é foda. Bom, o pessoal da prisão acaba sabendo dessas informações porque eles leem uma carta que o Brooks envia. Então eles estão lá lendo e pensam, caraca, ele ficou tanto tempo aqui, ele acabou se adaptando à prisão e não conseguiu se adaptar do lado de fora. Será que a gente vai passar por isso também? Será que a gente vai ter essa vida? Então é muito bacana ver como o filme consegue tratar dessa parte psicológica dos personagens, né? E é legal que ele faz isso utilizando uma narração. Esse filme aqui tem bastante narração, tem vários momentos do Morgan Freeman contando como foi a entrada do Andy na prisão, como ele era um cara diferente e tudo mais, só que essa narração acaba não sendo tão expositiva. Acho que ela fica numa linha muito feliz, sabe? Porque ela não passa ao ponto de ser expositiva e muito menos de ser desnecessária. Acho que ela agrega pra trama. Ponto perfeito. Sabe por quê? Porque ela é feita pelo ponto de vista de cada personagem. E cada personagem encara o mundo de uma maneira única, né? Não é como se fosse um narrador que tá olhando as coisas de fora. Não, quem tá narrando é um bem personagem triste que mesmo, viveu mano. aquelas coisas. Então, a É opinião me dele é desgraça, levada em consideração. é me Isso muito desgraça. bacana. E por falar em cartas, o Andy escreve uma carta pro governo pedindo mais recurso pra biblioteca. O pessoal até avisa ele que não vai dar certo, que ele pode mandar quantas cartas ele É quiser. melancólico Isso pra não vai caralho. funcionar. Eu não gosto- E eu quase não não gosto acontece tanto de porque filme ele assim, manda não, mano. cartas por anos e anos. Não Até é pra que mim, finalmente não. ele consegue o dinheiro que ele queria. Ele Esse compra filme muito livros e melancólico, também é só discos de tristeza, vinil. eu não gosto não. Good for you, Andy. E quando isso acontece, ele fica tão emocionado que ele resolve que vai tocar essa música para ele ouvir. Então ele vai lá e tranca um guardinha lá no banheiro, começa a tocar, mas ele pensa, não é só eu que vou ouvir isso aí, todos os detentos vão ouvir também. Então ele coloca no microfone e começa a tocar nos alto-falantes. Ah, mano.
É um momento incrível na prisão, né? A galera vai à loucura, uma canção dessa, uma canção belíssima, toca o coração de todas aquelas pessoas, só que isso gera problemas pro Andy, obviamente, porque chega o capitão, de repente chega o diretor da prisão e ele tá lá trancado, aproveitando-se das regalias que tinha, porque ele podia entrar aqui, entrar ali. Mas tudo não mais. pode mais agora, e ele né? decide que ele não vai Se parar lascou. a música. Só que o Andy acaba sendo capturado, obviamente, ele é punido, vai parar na solitária, ficar lá Vixe. um mês dentro de um quarto Tá, escuro, porra, e quando um ele mês. sai, ele fala que o seu arrependimento de ter feito aquilo é exatamente o mesmo que nada, porque ele começa a conversar com os presos e aí a gente vai perceber como o Andy realmente é diferenciado. Foi isso que fez o Red ter tanta admiração por ele, porque ele é um cara que entende o lado humano da vida. Então, quando ele entra lá e ele vê aqueles presos, ele fala, poxa, gente, a música é uma coisa que nos faz humano, é uma coisa que a gente gosta, é bom. emocionante, entendeu? bom mesmo. E o Red começa Tá a muito ver e falar atrelado essas a coisas e lembra momentos. que no passado ele adorava tocar gaita. Depois que ele foi preso, ele nunca mais tocou gaita, entendeu? Eles vão aos poucos perdendo a sua humanidade e vivendo só o que tem ali dentro da maneira mais restrita possível. A vida é dor! E isso é até curioso porque ele age como se fosse um messias pra boa parte daqueles presos. Tem até uma boa parte das pessoas foda. que acha que esse filme aqui é uma analogia a A Jesus Jesus Cristo Cristo. e como ele entrou na vida das pessoas e libertou elas. Boa. Então tem como fazer essa leitura porque tem vários momentos ali, especialmente quando tu vai pro final do filme, que dá pra conectar. Mas a minha visão é só que ele era um cara muito show de bola, um cara que tinha muita esperança e que queria passar isso pra outras pessoas. Gostei de você e fica só zoando. Esse filme aqui, ele tem um tom muito esperançoso, no sentido de que, assim, o Andy, ele traz tudo isso porque ele acredita que um dia essas pessoas, todos esses amigos que ele fez na prisão, eles vão voltar em algum momento para a sociedade. E eles não podem abrir mão de tudo, eles não podem virar uma rocha, eles não podem virar o Brooks, eles precisam alimentar a sua humanidade. Mais alguns anos se passam e é 1963 porra, mas e foi o pra Norton danada. tá Quantos anos usando mesmo? nosso querido Andy a dar com pau. Ah, E nessa altura do mania. campeonato, o Norton deu uma desperto e começou a fazer o seguinte, ele faz vários trabalhos, cortar lenha, arrumar asfalto, pintar meio fio, e ele ganha dinheiro assim, até porque a mão de obra é de graça. Perpétua. Então ele pega essa grana e passa tudo por um laranja, o tal do Randolph Stephens, uma pessoa que o Andy criou pra poder passar E é um todo esse bagulho que ele dinheiro acha pra que lá, nem porque matou, se o né? dia da merda não vai estourar nas costas do Norton. A questão é que o leão vai pegar a gente, né? E todo esse dinheiro que vai entrando e que deveria ser colocado na prisão, o Andy vai, ó, desviando pro tal do Randall. E essa vida vai seguindo a rotina do Andy, tem seus privilégios e tudo mais, ele tem essa amizade com o Red, mas num belo dia as coisas começam a mudar. E isso acontece a partir da chegada de um novo preso. O Elvis da Shopee. Esse cidadão chega ali, ele é jovem, dá pra ver que ele é um cara bem espirituoso, muito bondoso, Vai se porém lascar, né? puseram umas ideias erradas na cabeça do guri. Então ele já foi preso várias vezes. E o Andy, vendo isso, decide virar uma espécie de padrinho do Elvis da Shopee. Então ele vai ensinar o cara a ler, vai ensinar o cara o que ele pode fazer da vida, todo esse tipo de situação, porque ele acredita na ressocialização do Elvis da Shopee. Só a educação transforma. Inclusive, o Andy também acredita no poder da educação. E ele pensa assim, vamos fazer esse cara aqui pegar um certificado, um diploma ali de ensino fundamental e tal, porque assim ele consegue reduzir a pena dele. Então ele começa a trabalhar com o Elvis da Shopee, 1 mais 1 é 2, uma maçã mais uma laranja menos uma bergamota, dá quanto? Ele faz todo aquele Bergamota trabalho maluco e não. ele começa a ficar realmente mais inteligente, mas não o suficiente, porque chega a prova e ele se dá mal, né? Ele fica nervoso, ele não consegue fazer a prova. Depois o Andy até vai ver a prova dele e na verdade ele foi bem. Mas fato é que o estresse daquele exame deixou esse cara muito mal. E aí, numa conversa O ruim da prova é com o isso Red, mesmo. ele começa a perguntar Aí você sobre sabe, o mas você Andy, fica por nervoso. que o Andy bota tanta fé nele e tudo mais. E principalmente, o que aconteceu pro Andy estar preso. Porque esse cara é diferente de todos os outros presidiários. E nesse momento o Red explica, ó, ele era um bancário, a mulher dele traiu, ele foi lá, matou a mulher e o amante. Daí o nosso querido Elvis fala, não, mas isso é impossível, porque o cara é um doce, ele jamais faria isso. E ele fala, não, isso aconteceu e tal. E aí dá um estalo na cabeça do Elvis, ele fala, pera aí, ele falou que foi preso justamente porque eu conheci um cara na outra prisão que eu tava, que se orgulha de ter entrado num local, ter matado uma mulher e um homem e ter culpado o marido dela. O cara tinha sido preso justamente, Aí, e esse ó. cara que eu conheci dava risada disso aí e falou, ó lá, o cara se ferrou. Some hotshot banker.
Que arrombado. Aí, ó. Como ele aprendeu que 1 mais 1 é igual a 2, ele consegue juntar os fatos e percebe que aquele lá, sim, é o assassino da mulher do Andy e do amante dela. E ele vai e fala isso pro Andy, e nesse momento a gente vê a esperança brilhar no olhar desse liberdade. homem. Ele não pensa duas vezes, ele vai até o diretor Norton e fala, olha só, o Elvis da Chopin disse que tem um cara assim, estava em tal lugar, se ele que matou a minha mulher, isso aqui é uma prova, eu posso ir embora hoje mesmo. Só que aí o diretor... Ele não quer deixar ele embora, né? É o meu contador, sabe todas as merdas que eu fiz. Eu não quer vou deixar esse embora. cara aqui embora, não. Então ele já fala pro Andy, ó, pode tirar essas ideias erradas da tua cabeça. Vai pra solitária. E enquanto o Andy está na solitária, Aí é o diretor foda. Norton vai até o Elvis da Shopee, se certifica que a história é verdadeira. Vai matar e ele. quando ele descobre que de fato é, ele manda um dos seus homens matarem o Elvis. Caralho, mano. O Andy é a personificação da esperança nesse filme aqui, que entendeu? Ele é essa otário. chama que na verdade começa como uma fagulha e vai se acendendo aos poucos. E quando o Elvis chega aí e fala pra ele, olha, você tem essa possibilidade de sair, cara, vem uma chama com tudo, ele fala, caraca, eu vou sair daqui, eu vou conseguir. E no momento que o Elvis morre, cara, é como se o diretor viesse e soprasse completamente essa chama e acabasse qualquer chance do Andy de finalmente sair daquele lugar. merda, mano. Meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E aí, depois de muito tempo na solitária, o Andy sai de lá e a gente percebe que o olhar dele já não é mais o mesmo. O homem tá abalado. Não, Raul, de jeito. O homem está Caraca, que vazio. merda, mano. E o Red percebe isso. Os dois vão conversar e o Andy É fala, de cara, a gente graça. pode se esforçar pra viver ou a gente pode se esforçar pra morrer. E ali fica muito claro que ele perdeu Oxe, aquela não, mas como esperança assim, que ele tinha, não? entendeu? Inclusive ele fala o seguinte, ele lança essas frases pro Botei Red, diz 1 milhão de ó, prêmios. tem um local no México, na cidade Mas mó de sentimento ruim. Zihuatanejo. Que é a capital mexicana do sertanejo. Zihuatanejo, então. Isso. E nesse local é onde eu gostaria de viver. Mas o negócio é o seguinte, tá? Eu não sei se eu vou chegar lá, então eu vou te largar a braba aqui. Eu deixei em um outro lugar um presentinho pra você. Você vai ir até determinada cidade, escondida em tal lugar. Você precisa procurar uma rocha de uma cor diferente e saiba que eu enterrei ali um presente especialmente pra você. E daí o Red pensa que o cara tá completamente maluco. Como é que ele poderia ter deixado um presente pro Red, sendo que ele entrou na prisão, tá preso? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ficar ali o resto da vida. Então ele acha que o nosso querido Andy tá ficando biruta da cabeça e começa a se preocupar que o cara vai se matar. E isso fica maior ainda no momento que o Andy pede uma corda a um outro preso. E ele pensa, ih, vai seguir os passos do Brooks. Adiantou porra nenhuma. Bom, depois disso o Red vai dormir e ele comenta inclusive que foi a noite mais difícil da vida dele pra pegar no sono, porque ele tava muito preocupado pelo Andy. Ele realmente pensava que o amigo dele iria morrer. Meu e no dia Deus, seguinte, quando eles mano. acordam, eles vão fazer a contagem matinal dos presos e o Andy simplesmente não responde. E aí o Red meio que tem a certeza de que ele picou o pastel. Ele foi de arrasta pra cima, foi de Drake Josh. O pessoal vai até a cela do Andy pra verificar o que aconteceu e, bem, Ele vai ter fugido, mano. ele simplesmente não está lá. E aí eles começam a se questionar, cadê o Ele Andy? vai O que ter aconteceu e fugido, tal? nem E aí fudendo. o pessoal nota atrás do pôster de uma mulher um gigantesco buraco que Andy cavou durante 19 anos e por onde escapou dessa prisão. E o Red Nice, comenta, nossa, pô. seria impossível ele ter feito esse buraco se fosse uma rocha comum e tal, porque aquele martelinho dele não deixaria ele fazer isso nem se ele ficasse ali por 120 anos. Acontece que o Andy tinha um conhecimento em geologia e ele sabia que aquelas pedras ali eram uma espécie meio argilosa, fácil de fazer no buraco. E foi assim que ele conseguiu. Caralho. E aí, pra fechar com chave de ouro, Um sonho a de gente liberdade. descobre que aquela corda que ele tinha pedido não era pra se enforcar, Era mas pra fugir. sim pra poder amarrar os documentos do Randall Stephens e todos os podres do diretor Norton à sua perna. Então ele escapou pelo túnel com aquilo tudo pendurado na perna dele. E nesse momento, cara, é de noite, ele passa pelo esgoto 500 metros de bosta e quando ele finalmente se levanta, a chuva tá em cima dele e aí vem o Thomas Newman com essa maravilhosa trilha sonora que me arrepia só de lembrar. Nesse momento ele abre os braços, ele finalmente se libertou e isso é lindo, lindo, lindo. E aí, meus amigos, depois de estar livre, o Andy some assim, ó,
rapidinho, porque ele vai até um banco, saca todo o dinheiro, ele quer Randall Stephens, afinal de contas. 350 mil dólares, que segundo números corrigidos dá mais ou menos uns 3 milhões de dólares. Eu irei te mostrar como você também pode fazer tudo isso. Ou então 9 zilhões de reais, ele pega toda essa grana e some. Mas antes disso, ele joga a merda no ventilador, pega os documentos que incriminam o diretor, mandam pra imprensa e assim a polícia fica sabendo disso aí e vai atrás desse maldito homem. E aí, quando eles chegam na prisão, primeiro, o capitão Hadley se dá mal e é preso. E o Red comenta que ele chorou que nem um menininho quando isso aconteceu. Sendo que esse cara passou anos e anos fazendo todo mundo chorar e querendo que as pessoas chorassem que nem crianças naquela prisão. Já o diretor Norton, vendo que também não ia conseguir escapar, decidiu seguir os passos do Brooks, né? Seguiu o exemplo e acabou tirando a própria vida. Não escolheu ir pra cadeia. Ninguém tem notícias do Andy, ninguém sabe pra onde ele foi. Passa-se um ano e o Red completa 40 anos de prisão. E ele tem a possibilidade de pedir novamente uma condicional. E quando ele chega lá, depois de pedir várias vezes, ele já tá de saco cheio. Ele fala, olha mano, eu tô aqui há muito tempo. Eu tenho muita vergonha do que eu fiz no passado. Se eu pudesse repetir as coisas, eu faria tudo diferente. Mas eu não vou ficar aqui implorando, eu não vou falar mais nada, porque eu nem sei se eu vou me dar bem fora. Eu acho que eu nem vou conseguir me adaptar. O pessoal escuta isso e pensa, boa resposta. Vamos liberar. Isso aí. E aí o Red vai pra rua e passa por aquele mesmo A parada é, você quer sair da cadeia? Queira ficar. processo do Brooks, ele vai pra ressocialização. Se você quer ficar, você não vai ser mandado embora. Ou você vai ser mandado embora se você quer ficar. Então, ele vai no mesmo quarto de pensão que o Brooks estava, trabalhando no mesmo mercadinho. Inclusive, o Brooks foi deixado lá, Brooks esteve aqui, e aí o Red vai lá e coloca e Red também. E isso é tão bonitinho, né, cara? Isso é tão bonitinho porque o filme vai desenhando as coisas de modo que parece que o Red poderia também tirar a própria vida da mesma maneira que o Brooks. Só que não, porque ele fez uma promessa ao Andy de que ele iria até tal lugar procurar alguma coisa enterrada. E quando ele vai até lá, ele encontra uma carta vinda de Zihuatanejo, a cidade do sertanejo, e alguns trocados para que ele consiga chegar lá. E aí a gente vê a jornada do Red indo pegar um busão, chegando em Zihuatanejo, e aí numa beira da praia, quando ele está caminhando, quem que ele vê ao fundo? Andy Dufresne consertando um barco e os dois se abraçam e é um final apoteótico. Coisa linda! Caraca, e toca aquela brava daí, né? Caralho, não aprendi a dizer adeus, mas mesmo assim ainda é angustiante demais, é triste, mano. São aves de verão. Mano, Ai, arrepiei, tô todo arrepiado. Um Sonho de Liberdade conseguiu o feito de ser o filme mais bem avaliado. Não, o filme é bom, mano, que à frente do Poderoso Chefão, à frente de Cidadão Kane. É um filme que é amado por todo mundo. É muito difícil encontrar uma pessoa que não gosta desse filme. Só que ele tem um pequeno probleminha nessa história aí, que ele foi indicado a 7 Oscars e não ganhou nenhum. Como é que é, rapaz? Mas isso não é nada perto do que Um Sonho de Liberdade consegue causar na gente. Porque esse é um filme que conta uma história simples, mas que justamente por isso é muito cativante, é muito fácil se identificar com o Andy, com o Red, sentir as injustiças que eles sofrem, entender que são seres humanos, que cometeram seus erros. Porque esse filme aqui tem uma estrutura simples, ele é um filme de prisão e tal, mas o grande foco dele tá nos personagens, cara. Esses personagens são mágicos porque eles são pessoas com defeitos, com qualidades. A gente não julga eles pelo que eles fizeram. A gente entende onde eles estão e pra onde eles querem ir. E é isso que importa, tá ligado? E eu acho esse filme muito esse filme é angustiante demais, apelativo. Eu acho que ele tem uma cena no final que é bem apoteótica, que talvez algumas pessoas se incomodem pelo fato dos caras realmente se encontrarem, se abraçarem e tal, mas pra mim ele não é um filme apelativo e esse filme me traz muita emoção o tempo inteiro. É um filmaço que se você nunca assistiu, tem que assistir, porque esse aqui é um desses filmes do Stephen King, baseados em obras do Stephen King. Amanhã, 8h30 para 9 horas, mesmo jeito de hoje. Obras mais conhecidas de horror. Só que, cara, esse daqui é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores, se não o melhor filme já feito com base em uma história do Stephen King. É verdade, né? E falar... Esse e a rapaziada não tava botando fé, né? É verdade. Você precisa assisti-lo porque, de fato,
eu tô falando, é sério mesmo, é uma experiência transformadora. Você olha esse filme e você vai sair mudar de alguma maneira, entendeu? Alguma coisa você vai aprender com ele, você vai levar adiante, porque é realmente muito poderoso. É um filmaço e é por isso que ele merece. Ele não ganhou nenhum Oscar, tá? Também não fez muita bilheteria, mas ele merece o selo de filme top aqui no Calapiuê. Que é isso que importa, né? Caraca, isso vale muito mais do que um Oscar. Pô, pelo amor de Deus. Cara, Oscar, até Esquadrão Suicida tem, mano. E o filme top do Na moral? Esquadrão Suicida? Não. Mas tem filmes lixo. Tome. Tome. Chupa que a cana é doce, mola! Acabamos. Acabamos, rapaziada. Foi bom. Foi um vídeo bom. Foi um vídeo bom. Foi um vídeo bom mesmo.